Hoje foi um prato cheio para os protestantes comunistas. Ah, você acredita que não exista esse povo no meio dos cristãos? Não se engane, meu irmão. Não se iluda com esta proposta. É bem verdade que eles nunca assumem ser socialistas, mas é só observar seu modo de vida, seu padrão de vida, suas ideologias, no que acreditam e como eles aplicam aquilo que acreditam para a gente identificá-los. Na lição de hoje, você observou como foi tratado o capitalismo? Os nossos irmãos empresários, aqueles que herdaram heranças milionárias, aqueles que têm já sua liberdade financeira alcançada, como foram tratados na sua congregação? Os irmãos que você conhece neste nível, hoje certamente foi o dia em que eles lavaram a sua alma quando falavam de partilha de bens, não se preocupar com tesouros na terra e essas coisas. Foi isso que Cristo ensinou? Ou posso transformar os ensinamentos de Cristo em uma ideologia partidária? É lógico que sim, vai depender muito no que eu acredito e aonde eu quero aplicar. E dependendo dos meus esforços e da minha crença, tudo vale. A única coisa que não vale é eu repartir o que eu tenho com quem não tem. Mas posso exigir que você faça isto. Reparta com quem não tem. E quanto a mim, me deixe de fora desse círculo. E essa é a nossa lição, onde uma parte exige e a outra obedece. Mas os ensinamentos de Cristo não é para as duas partes obedecerem e praticarem? Por que é exigida somente de uma? Tem alguma coisa aí que não bate. E isso nós vamos desenvolver aqui no pensamento deste material. E em nome de Jesus Cristo, eu espero que você possa ter graça e crescer em conhecimento. E se você não se inscreveu, não é parceiro deste canal, deste projeto, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu dislike. Se não é like nem dislike, faça seu comentário aí abaixo do vídeo. Compartilhe com seus amigos no grupo do WhatsApp. Fortaleça esse canal, abençoe em nome de Jesus este projeto. Em contrapartida, como sempre dizemos, estamos aqui do outro lado da telinha, lhe abençoando, lhe levando o melhor da palavra de Deus para a sua vida, no nome santo de Jesus Cristo. E vamos para o desenvolvimento deste material. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Não sabemos como você tratou os seus empresários, os seus irmãos de condição da sua congregação. Nós não sabemos o tratamento que você dispôs a dar a eles nesta manhã de domingo. Uma coisa é certa, eu espero que os senhores não tenham sido desonestos com a riqueza dos seus irmãos. Possa ter acontecido que, observando os teus fracassos, isto tem lhe dado combustível e munição para apedrejar a teu irmão que tem uma vida em ascensão empresarial e de sucesso. Se você não jogou uma pedra ou um jacá de pedra nele, mas é possível que críticas infundáveis possam ter sido produzidas e de uma forma indelicada e muito grosseira, você acaba ferindo o seu irmão, mesmo sem falar nada. A ele diretamente, mas quando você comenta ou faz qualquer espécie de comentário sobre o seu negócio, sobre o seu sucesso financeiro, a outros irmãos, fique sabendo que de uma forma ou de outra, você está ferindo-o diretamente. Mesmo que você não confronte, mesmo que você não tenha este contato presencial com ele, mas quando você faz na indelicadeza, na surdina, na covardia, você o fere da mesma maneira. E isto vai em contramão ou na contramão do que Cristo está nos ensinando aqui na lição deste domingo. Tenho a plena convicção de que você não vai gostar deste material. Até porque você vai ouvir o que você não ouviu na sua sala. Isso já é a primeira coisa que eu tenho a convicção. É porque eu não tenho uma ideologia para defender. E como você já observou no começo do vídeo, eu não sou socialista. Se você quer dividir o que você tem, glória a Deus.
Agora não exija que seu irmão faça. Vá trabalhar, meu irmão. Procure fazer alguma coisa. Quando você conseguir os seus ideais, aí você chegue a essa conclusão que você está exigindo que seu irmão faça. Aí você divida. Porque não é isso que Cristo está ensinando aqui nesta lição. Que é a lição que corresponde a Mateus capítulo de número 6, versículo 19 ao versículo de número 34. Não é isso que Cristo está ensinando. Ainda que você vai observar a partir do versículo 19, que já vou mostrar para você na tela, ele fala de não ajuntar tesouros na terra, e sim ajuntar tesouros no céu. Ou em outro momento ele ensina que nos conformemos com o que nós temos. E na mesma linha aparece Paulo também fazendo as mesmas instruções. Mas o que fazer diante destes ensinamentos? Vamos ignorá-los? Vamos considerá-los relativos? É claro que não. Nós primeiro, antes de termos uma conclusão sobre o assunto, temos que entender o seu contexto original e para quem está sendo aplicado. Ainda que nosso apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 1 e ao versículo de número 3, nos apresenta uma sentença aos ricos que é muito grave e muito poderosa, quando estes se dedicam somente à riqueza e quando a riqueza é tudo para eles. Quando estes se dedicam inteiramente, exclusivamente, para ficarem mais ricos, tornando ou fazendo com que seu patrimônio ou seu dinheiro esteja acima de qualquer coisa e que estes são os únicos que sabem das coisas, a sentença é apresentada pelo apóstolo Tiago no capítulo 5, versículo 1, versículo 3. E a partir destes pensamentos é que nós vamos entender ou começar a entender o contexto, porque Cristo está trazendo este assunto à tona ou para a aprendizagem dos discípulos ou dos apóstolos, a fim de que estes não cometam erros que todos que correm em busca da riqueza cometem e, na sua grande maioria, provocam a sua própria destruição. E para não cairmos nesta rede nem pôr os nossos irmãos em maus lençóis, vamos compreender o que Jesus está nos ensinando nessa lição de hoje, que é a lição de número 10. Aí está o tema da lição: nossa segurança vem de Deus. E nosso texto áureo está em Lucas capítulo de número 12, versículo 15, já que nós vamos entrar neste texto, mas no momento não. Vamos nos prender na leitura em classe, que está em Mateus capítulo de número 5, versículo 19 ao 27. Aqui não está o restante do texto, que vai até o versículo de número 34. E não esqueça de um detalhe. Hoje nós iniciamos o quinto bloco desenhado pelo comentarista na primeira lição. Os 5 blocos em que foram dividido o Sermão da Montanha. Hoje é o quinto. A pergunta que faço a você que nos acompanha: qual é o título do quinto bloco? Você está nos acompanhando? Você está acompanhando o desenvolvimento da lição em sala? Então esta é uma pergunta que você tem que mantê-la viva para que você possa compreender o que nós estamos estudando. Qual o tema do quinto bloco, desenhado pelo comentarista na primeira lição? Dá pausa no vídeo, porque nós não vamos esperar você pensar e muito menos você ir lá na primeira lição e conferir. Então dá uma pausazinha no vídeo e produza essa resposta. Em seguida, clique novamente e confira o que eu vou lhe dizer, qual é o título do quinto bloco. Se você respondeu declaração de sabedoria, glória a Deus, nota 10 para você. Você é o aluno 10 da EBD. Parabéns, glória a Deus pela sua vida. E neste bloco, não sendo diferente dos outros, o comentarista dividiu em partes. Esta é a primeira parte do bloco. Aí temos mais 2 lições desse trimestre, que são as 2 partes correspondentes ao quinto bloco. E a sua base é a partir do capítulo de número 7 de Mateus, continuação do sermão. Mas hoje nós nos prenderemos ao texto em que está na sua tela. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo de número 34. Mas para uma análise inicial, é o que está na sua tela. 19
ao 27. Lhe faço mais uma pergunta olhando para este texto, e com isto explicando o motivo de nós não adentrarmos ao conteúdo de nossa lição. Quais os versículos deste texto que correspondem ao primeiro ponto, ao segundo ponto e ao terceiro ponto de nossa lição, de nosso conteúdo? Ou você nunca se preocupou em fazer isto? Ou você observa apenas os pontos descritos ou desenvolvidos pelo comentarista e faz essa leitura como uma leitura cotidiana ou rotineira? Então este é o motivo de nós não adentrarmos no conteúdo de nossa lição, porque aqui pelo texto nós temos todo o panorama desenvolvido pelo comentarista. Do versículo 19 ao versículo de número 23, 19 ao 23, nós temos o nosso primeiro ponto, e no versículo 24 nós temos o segundo ponto, e o terceiro ponto corresponde do versículo 25 ao versículo 34. Este é o desenho da nossa lição. Então aqui neste texto nós temos todo o conteúdo de nossa lição. E para o início de nosso problema, já no primeiro texto, nós temos a primeira situação. Não ajunteis tesouro na terra. O segundo texto nos traz o segundo ponto a ser discutido, mas ajuntai tesouros no céu. E o terceiro está no versículo de número 23, a parte que está escrito: a luz que em ti há são trevas. Então nós temos o nosso objeto de discussão. Não ajuntei tesouros na terra. E nós temos a razão ou o porquê não ajuntar tesouros na terra, que está no versículo de número 20. Que é ajuntar tesouros no céu. Esse é o objetivo ensinado para a igreja nos nossos dias. O nosso objetivo é: não nos preocupemos em ajuntar riquezas nesta terra, mas que estejamos empenhados em ajuntar riquezas ou tesouros no céu. Motivo? Onde a traça, a ferrugem não consome e os ladrões não minam para roubar. E com isso, quais os textos usados para fundamentar este ensinamento nos nossos dias? Um dos textos mais frequentes nesta situação é o texto do jovem rico apresentado lá em Lucas, capítulo de número 18, versículo 22, especificamente. É onde a parte em que Jesus o instrui a vender tudo o que tens e repartir aos pobres. Feito isto, em seguida ele poderia seguir a Cristo. Veja algumas coisas interessantes neste texto. Primeiro, quando Jesus o instrui a vender o que tinha, ele não está dando a entender, em nenhum momento do texto, para repartir com ele. Ele não tem interesse na riqueza deste jovem. E segundo, a parte com quem ele repartiria aquilo que tinha vendido não seria uma instituição indicada por Jesus. Pelo contrário, Jesus o instrui para dividir com os pobres, com os necessitados, com as viúvas, com a parte humilde dos seus compatriotas. Fazendo isto, ele ajuntaria tesouros nos céus. E aí, feito estas coisas, ele poderia segui-lo. Então não use este texto para justificar as asneiras que você tem produzido. O pastor não está interessado no teu dinheiro. A igreja não tem interesse no teu dinheiro. A igreja não tem o interesse de te ver liso, lascado, quebrado. A igreja não tem este interesse. Nós já comentamos aqui em vídeos anteriores. Não é obrigado você ofertar, não é obrigado você fazer caridade. Não é obrigado fazer estas coisas. O mais, se você fizer, já foi desenvolvido em vídeos anteriores. Dá uma voltada aí na playlist e confira os materiais desenvolvidos, porque as lições estão em ordem cronológica e você pode conferir isso. Porque a primeira coisa que você tem que levar em consideração é que
o que adiantaria você vender tudo que você tem para ficar na miséria? Que sentido isso teria? Você tirar outros de uma situação difícil e se colocando no lugar delas? Não tem sentido isto. Cristo não deseja em nenhum momento estas coisas para os seus fiéis. Você entrar no estado de falência para tirar outros da falência. Que vai adiantar isto? Uma vida por outra vida? O Senhor não está em busca deste tipo de sacrifício. Quando o Senhor expôs esta situação para este jovem, é porque ele sabia que o dinheiro na vida deste moço estava acima de tudo. E é este o ensinamento aplicado para os seus apóstolos aqui no Sermão da Montanha. É por isso que eu lhe disse que você não gostaria deste material. Porque quando nós lemos, versículo 19, não ajunteis tesouros na terra, ele está falando para quem? Para a multidão que está no pé do monte? Para os discípulos? Ou para os apóstolos? Não, lá em cima tudo é discípulo, não. Você tem que observar o contexto do Sermão do Monte, bem direitinho. Já desenhamos aqui. Este ensinamento não é para a multidão e muito menos para os discípulos. Este ensinamento é para os apóstolos. Então, quando você ouve o Senhor Jesus ensinando, não ajunteis tesouro na terra, ele está dizendo para os seus apóstolos esta mensagem, este ensinamento. E o porquê não deveriam ajuntar tesouro na terra? Você observa isso na continuação do texto. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Onde os ladrões minam, cavam e roubam. Mas se preocupeis em ajuntar tesouros no céu. Não queira usar este texto para defender a ideia de que a Igreja de Cristo tem que ser pobre. Não vá nesta onda. O que Cristo está combatendo aqui é a forma que é usada para o enriquecimento. É isto que está sendo combatido aqui. Inclusive, o apóstolo Paulo também tem esta preocupação, que por conta dos métodos para o enriquecimento, muitos em seu tempo se dedicaram a enriquecer e chegaram ao ponto de se desviarem, na medida em que colocaram o objetivo do enriquecimento como única pauta existente na sua vida. E é isto que Cristo sabiamente está tratando os seus apóstolos, que eles não se preocupassem no enriquecimento. Isso não competia a eles a partir daquele momento. Se Cristo defendia uma igreja pobre, então nós vamos ter que abrir mão de Provérbios 23, versículo 4, de Provérbios capítulo 3, versículo 5, Provérbios capítulo 28, versículo 20. E quais são os seus ensinamentos? No 23, versículo 4, não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. E com este texto no coração, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo 16, da seguinte maneira: vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem de tudo. Provérbios 28, 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Para fechar o livro de Provérbios 13, versículo 11. O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. E estes são ensinamentos existentes antes de existir o capitalismo. Isto já é uma verdade que deve ser posta em prática. O sucesso de alguém empresarialmente, financeiramente,
depende de muito trabalho árduo. Agora, existem outros que crescem e enriquecem com meios ilícitos. E os ensinamentos continuam. Estes que crescem por meios ilícitos têm vida curta. E todos estes ensinamentos são verídicos em nossos dias. No ministério do apóstolo Paulo, em determinada situação, ele foi obrigado a escrever para combater o que estava acontecendo nas igrejas implantadas por ele. E o que estava acontecendo? Existia um grupo de irmãos que estavam se dedicando a enriquecer, a ponto de chegar a ser um problema para a congregação. E isto foi um dos motivos que Paulo se obriga a escrever a Timóteo no capítulo 6, a partir do versículo de número 9, especificamente versículo 9 e o versículo 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Mas que loucuras nocivas são estas? Que perdição é esta? Que ruínas são estas que o desejo de enricar apresenta na vida de uma pessoa? Paulo está instruindo a Timóteo que estes homens, para enricar, eles estão sujeitos a subornar quem quer que seja. E na oportunidade certa, fazer uso dos 10% de comissão, pela sua participação, pela sua indicação, ou qualquer outra coisa sugestível. Por que Paulo estava tão preocupado nisto? Porque estes homens, sujeitados aos 10% e ao suborno, nada os impedia de distorcer a verdade. E eu tenho a plena convicção de que Paulo, ao escrever a Timóteo, o texto de Êxodo, capítulo de número 23, e o versículo de número 8, e Deuteronômio 16 e 19, está na mente de Paulo. Porque foi nestes textos que foi revelado o poder do suborno. Em Êxodo 23, versículo de número 8, o suborno faz até o justo distorcer a verdade. Em Deuteronômio 16, 19, Moisés deixa bem claro o motivo de não aceitar suborno, isto aplicando para os juízes e para qualquer outra parte dentro de Israel. Porque o poder do suborno e dos 10% é extraordinário. Veja Deuteronômio 16, versículo 19. Nunca distorçam a justiça, nem mostrem parcialidade. Nunca aceite subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Então este é o poder que o suborno e os 10% têm. Qual é o poder? Eles distorcem a justiça, se tornam parciais, corrompem as decisões dos sábios e cegam seus olhos. E com este texto é que eu vou entender o que Cristo está dizendo aqui no versículo de número 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? É por isso que frisei o versículo de número 23. Porque aqui tem uma coisa que passa desapercebido aos nossos olhos. O que é? A luz que há em nós, ela pode não ser luz, pode ser trevas. A questão é que eu posso estar vendendo como luz. As minhas reais intenções só vão se revelar quando eu as torná-la público ou públicas. Quando isto vai acontecer? Nas minhas tomadas de decisões. É quando você vai conseguir ver se de fato o que eu estou vendendo é luz ou é trevas. E para fechar o pensamento
do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 9, vem o versículo de número 10. A conclusão do pensamento do apóstolo. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos como muitas dores. Esta foi a conclusão do apóstolo Paulo sobre esta questão. Qual foi? O amor ao dinheiro, que é o mal, a raiz de todos estes problemas. E quando eu coloco o dinheiro acima de tudo na minha vida, é que entra os ensinamentos de Cristo no versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você já aprendeu que Mamon não é um Deus. Mas aqui você observa que ele está a nível de um Deus, de ser adorado como um Deus. Como explicar isto? A melhor forma para se fazer isto é ter o entendimento de que se você não se desgasta usando todo o seu tempo para o enriquecimento, você está fora disso aqui. Ou seja, você não corre o risco de Mamon ser seu Deus. Uma expressão para riqueza, tesouro, enfim. A questão é que você pode ter outro ídolo e não sabe. E segundo o pensamento deste texto, é que chegamos a esta conclusão. E é quando nós vamos entender que Martinho Lutero, em uma determinada situação, escreveu: o Deus de um homem é aquilo que ele ama, registrado aqui pelo livro de apoio do nosso comentarista. Ah, você não entendeu esta expressão? Então entenda de outra forma. O seu ídolo pode ser aquele que consome a maior parte do seu tempo. E não estou me referindo à carga horária do seu trabalho. Às vezes você pode trabalhar 8, 12, 16 horas por dia. Mas o tempo em que estou me referindo é o tempo que você tira para o seu Deus. E neste tempo existe outra coisa que está o consumindo, fazendo com que você não participe ou não participa mais dos trabalhos, das reuniões na sua congregação, da sua leitura diária das Escrituras, das suas orações que você costumava fazer e não consegue mais fazer. Por quê? Porque existe um outro personagem consumindo o tempo que você disse que era do seu Deus. E este pode ser o seu ídolo. Então agora você entende que existem outros meios para sermos idólatras? Talvez assim nós vamos parar de apontar o dedo para os nossos irmãos e chamá-los de idólatras, enquanto nós é que somos os maiores idólatras ou os idólatras mais hipócritas que existem. Vamos dar nome aos possíveis ídolos que podem fazer parte da sua estante? Talvez seja Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Qual é seu ídolozinho de estimação? Talvez seja os gamers. Observe o precedente que este texto nos revela em pleno século XXI. É por conta dessa carga de informações, de opções, da tecnologia, é que nasce em nossos dias a preocupação no que se diz respeito à ansiedade. Temos um povo sensível, ansioso pelas coisas futuras. E o ensinamento de Cristo é tremendo no capítulo de número 6, a partir do versículo 25. Qual o princípio a ser seguido para não ser afligido por esta miséria que é a ansiedade? É abrirmos mão do nosso ídolo ou dos nossos ídolos. Abra mão dos seus ídolos inicialmente e tenha Deus como a sua provisão. É por isso que ele está ensinando no texto do versículo 27 sobre a questão do acrescentar um côvado na sua estatura. Quer dizer o quê? Que se eu não posso acrescentar um momento sequer na minha vida ou na vida de alguém, por que que eu vou estar ansioso no que vai acontecer no amanhã? Não vai adiantar eu estar ansioso. Não vou conseguir mudar
o que possivelmente poderá acontecer no amanhã. A minha ansiedade, ela não tem fundamentação, mas causa um desgaste fisicamente e espiritualmente na minha vida. Qual é a sugestão de Cristo nesta situação? Versículo de número 33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, todas elas seriam acrescentadas. E neste pensamento, os Salmos 37, versículo 25, nos dá uma luz de tudo isto aqui. Ele começa a escrever: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. E a sua confiança tem direção certa, meu irmão. Não temas, o Senhor é contigo. Foi Ele quem prometeu em estar presente até a consumação dos séculos, para sempre. Essa é a garantia da segurança espiritual que nós temos. Então não se preocupe se seu irmão, o poder aquisitivo dele é maior do que o seu, e você tem tentado conseguir o mesmo status e não conseguiu. Observe que Provérbios nos ensinou que tenhamos a ciência de sabermos quando pararmos. Se lutamos para sermos ricos, até hoje não conseguimos e todos os meios apontam que nós não vamos conseguirmos, então que tenhamos a ciência para sabermos parar. Porque se nós não soubermos parar, poderemos sofrer grandes consequências e com isto arrastar outras vidas que dependem da gente. Não é somente nós, não é somente o eu. Não, existem outros que dependem do eu. E quando nós não conseguimos mais pensar nas consequências do eu, que podemos ou que possamos pensar nas possíveis consequências sobre a vida daqueles que dependem do eu, que em uma primeira linha pode ser a sua família, pode ser os seus empregados, em uma segunda linha. Mas tenho a certeza e a convicção de que alguém está dependendo de você, que alguém está olhando para você nas suas tomadas de decisões. Precisamos manter o equilíbrio para que o equilíbrio destas que dependem do eu possa continuar. Você consegue entender a linha de raciocínio que a gente está desenvolvendo aqui? Caminhando para o fim, estes ensinamentos que correspondem a Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo de número 34, eles estão desenhados hoje para a massa, para a igreja de Cristo, em todos os sentidos sociais. E às vezes o único meio encontrado para justificar o fracasso daqueles que não conseguiram a independência financeira, sucesso no seu negócio empresarial, é se conformar com tudo o que aconteceu, é se conformar com a sua situação atual. E ponto. E existe algum problema nisso? Em se conformar com a situação e simplesmente viver a vida? Se você desistiu de si mesmo, não tem nenhum problema. A questão é que este ensinamento não pode ser generalizado. Esta é a questão. Não posso de maneira nenhuma lhe instruir para que continues no chão, caído. Não posso fazer isso. Até porque vejo em você sinais de que você ainda não desistiu de si mesmo. Então por que não vou lhe incentivar a lhe colocar de pé? Por que eu não vou tentar pegar nas suas mãos e dizer para você, com tudo que eu posso lhe oferecer, para continuar, para nunca desistir? Que uma porta, duas se fecharam, mas em algum momento uma janela em algum lugar vai se abrir. Mas não posso lhe oferecer a ideia de conformismo. Aí você pode gritar do outro lado, então você está contra os ensinamentos de Cristo. Não estou contra os ensinamentos de Cristo, ainda que ele ensina que nos conformemos com a situação. Mas a questão é que aonde está aplicado o pensamento de Cristo?
Qual o contexto do seu ensinamento? Você sabe qual é o contexto deste ensinamento? Você sabe qual o contexto do ensinamento do apóstolo Paulo quando ele também instruiu os seus fiéis a se conformarem com a sua situação atual? Você precisa conhecer. Nós não podemos generalizar estes ensinamentos. Porque se fizermos, vamos estar em contramão ou na contramão dos ensinos do próprio Cristo. Pois não venham com a ideia de que eu tenho que repartir o que é meu com os outros. Não venham com essa ideia. E se esta proposta é lhe oferecida, meu irmão, você pode reagir da forma que você achar melhor. Se você quer repartir alguma coisa, conquiste, aí depois você reparta com quem você quiser. Mas não seja imposta isto a mim. E não use as Escrituras para lhe argumentar ou lhe dar poder de argumento contra mim, a seu favor. Cristo se deparou com uma situação dessa parecida lá em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 13. E foi exatamente o capítulo que no início do vídeo eu lhe falei que nós entraríamos nele, estamos entrando agora. Qual foi a situação deste capítulo do versículo de número 13? Alguém surgiu da multidão com a proposta de que Cristo pudesse resolver um problema que estava acontecendo em determinada situação entre dois irmãos, que Cristo pudesse julgar ou convencer o seu irmão a dividir a herança com ele. Você sabe o que foi que Cristo falou para este? Versículo de número 14 do capítulo de número 12. Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Essa foi a resposta de Cristo para ele. Então não venha usar esse argumento para fazer com que seu irmão reparta a sua herança ou seus bens com os outros. Não use a palavra como escudo de sua defesa para que este possa ser persuadido por você e por você. Neste texto você vê claramente o interesse de Cristo sobre a área financeira dos irmãos. Cristo não está preocupado com o teu dinheiro, com a tua herança, com o teu patrimônio. Ele não está preocupado com isto. A única preocupação de Cristo neste particular é fazer com que o seu bem, a sua herança, o seu patrimônio não seja tido por você como a coisa mais importante que exista. E aonde é que está essa preocupação? No versículo de número 15, que é o texto áureo da nossa lição. Capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Esta é a preocupação de Cristo. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Em outra tradução ele diz: a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Então, meu irmão, tire da sua cabeça em dizer que a pessoa é o que ela tem. Não é. E Cristo está quebrando este ensinamento que é ensinado no meio do seu povo. Que a pessoa vale o que tem e não é. Está aqui no versículo de número 14 ou versículo de número 15 do capítulo 12 de Lucas. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. É este o pensamento que Cristo tem sobre o que tu tens, sobre o teu patrimônio, sobre a tua riqueza. Então não venha com o pensamento de que precisamos ser como os cristãos do primeiro século, cujo coração e a alma eram um em todas as coisas, lhes eram comuns. Não venha com este pensamento, porque não dá certo no século 21. Porque você está exigindo apenas uma parte para voltar a sermos como éramos no primeiro século. Uma parte. Enquanto a outra parte. É lógico que a proposta de sermos como éramos no primeiro século é tremenda. É muito boa. A questão aqui é que não pode servir apenas para uma parte. Você não sabe qual é? Vamos para Atos, capítulo de número 4, versículo de número 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam,
e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. O que é que este texto está nos revelando? Que aqueles que criam no Evangelho, eles chegavam entre os irmãos e compartilhavam os seus bens, compartilhavam as suas heranças. Agora hoje você quer aplicar isto? Que os irmãos comecem a pegar suas heranças e compartilhar entre si? Hoje, em pleno século XXI, não dá certo. Você quer fazer com que este pensamento dê certo? Você quer que este pensamento seja uma verdade novamente no nosso meio? Abra mão dos seus mega salários. Isto mesmo que você ouviu. Para isto acontecer, abra mão dos seus salários. Abra mão da porcentagem que foi estipulada para você na sua congregação. Aí você pode fazer ou propagar este pensamento. Abra mão, porque aqui diante dos senhores vocês têm um ensinamento evolutivo. Um ensinamento que evoluiu ao longo dos séculos. A história mudou, a cultura mudou, o sistema mudou. Não venha com esta ideia. Não tente aplicar este ensinamento nos dias de hoje. Se você aplicar e se você insistir neste ensinamento, você tem que obedecer seus princípios. Você não sabe quais são os seus princípios? Vamos de volta para o texto. E você vai entender, de uma vez por todas, o porquê dos ensinamentos, inclusive do apóstolo Paulo, quando ele instrui o povo a se conformar. Quando você lê o versículo 19, não ajunteis tesouro. Versículo 20, mas ajuntais tesouro no céu. Versículo 22, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Temos o versículo de número 24, o servir a dois senhores. E se você não entendeu quando leu por diversas vezes em sua vida este texto, entenda agora, este ensinamento, Cristo está passando para os apóstolos. Os apóstolos, a partir deste momento, eles não se preocupariam mais em garimpar riquezas para si. Eles tinham que abrir mão destes propósitos, porque a partir daquele momento, eles viveriam para o Evangelho e para a propagação do reino de Cristo. E em nenhum momento, em todo o curso do Sermão da Montanha, você vê Cristo estipulando um valor para estes homens. Em nenhum momento você vai encontrar Cristo dizendo que eles vão ganhar X para divulgar o Evangelho. Você não sabe o que está acontecendo aqui? Estes homens foram selecionados para o apostolado. E com isso não tinha mais volta. Não tinha como retroceder naquela opção que eles fizeram. Eles viveriam a partir daquele momento. Você não sabe o que estava acontecendo? Ainda não conseguiu entender o texto? Aqueles homens começaram a se preocupar consigo mesmo e com suas famílias. Porque eles eram pescadores e viviam da pesca. Agora não poderiam mais viver, não poderiam mais comercializar. A vida deles agora seria pregar o Evangelho. E estes homens não tinham mais uma fonte de renda. E por não ter esta fonte de renda, mas eles começaram a ser ansiosos no que poderia acontecer no futuro. Como, por exemplo, como se vestiriam, o que comeriam, como ficariam os seus que dependiam deles. Agora, com este prisma, você volte para o texto e releia novamente o texto e veja o que eu estou lhe dizendo. Então, não queira aplicar este ensinamento para os nossos dias e exigir que o povo seja aquele do primeiro século. Para isto acontecer, você tem que abrir mão dos seus salários. Porque o Sermão da Montanha, Cristo está ensinando para os seus apóstolos. E seus ministros viveriam de doações. Que tipo de doações? Seriam andarinhos.
é o perfil mais ideal para classificar esta situação? E me diga se não é um ensinamento evolutivo, se não sofreu evolução, se não sofreu alteração neste ensinamento. Não pode ser aplicado, não deve ser aplicado como exigência para o povo. Ora, também Cristo não está lhe impedindo de você doar tudo o que você tem. Pelo contrário, existem regras. E ele já desenhou dentro do sermão, no seu ofertar, na sua prestação de caridade. Está lá os requisitos para você fazer. Mas em nenhum momento está como imposição. Não é obrigado a fazer. Aí você vai encontrar a palavra mas. Quando fizeres, você tem que obedecer tudo que Cristo está ensinando aqui neste sermão. Você quer que a igreja de hoje, século 21, volte aos primórdios do primeiro século? Pergunta, você está disposto a abrir mão do seu salário? Da sua porcentagem? Porque estes homens, a partir deste momento, a única coisa que eles sairiam era com um alforje. E você sabe muito bem qual é a história dos apóstolos. Principalmente a do apóstolo Paulo. Ele trabalhou em vez de ser sustentado pelas ofertas da igreja. Mas o tempo mudou. Eu sou ciente disso, que o tempo mudou. A minha insatisfação é pela exigência de voltarmos ao primeiro século. Qual é a exigência? De uma parte apenas voltar. Se vamos voltar para o ensinamento do primeiro século, temos que voltar à parte completa. Não é apenas uma parte, mas as duas partes. Não usem as escrituras como ferramenta de imposição para o povo. E o que é mais impressionante que está acontecendo nos nossos dias é que existe uma lava de obreiros que começam a disseminar ensinamentos que o dízimo é opcional. Você paga se você quiser, você oferta se você quiser, tirando as bênçãos do povo, da igreja de Cristo. Qual é a parte irônica nisto? Vou lhe dizer agora. É que estes são comissionados para a frente do povo. Você não entendeu? Estes que ensinam que o dízimo é opcional, ele está dizendo claramente que ele mesmo não paga dízimo, mas está na frente de uma congregação, de um povo, de uma igreja, que é a igreja de Cristo. Parte irônica vem agora. O terreno que esta congregação se congrega sobre a sua liderança é fruto de dízimos e de oferta. Os bancos que a igreja faz uso e ele faz uso na tribuna para se sentar foram produzidos e comprados com dinheiro de ofertas e dízimo. O microfone e o aparelho auditivo que ele usa é fruto de oferta e de dízimo. E como se não bastasse, a porcentagem que foi atribuída a seus serviços na congregação é fruto dos dízimos que ele não paga. Me explica como é isto. Você consegue me explicar isso? Se o camarada ensina que o dízimo é opcional e ele não paga, por que é que ele está fazendo uso dos dízimos dos irmãos? Talvez você me diga que este, quando recebe a sua porcentagem, talvez ele deposite novamente no ofertário. Mas quem é que lhe garante isso? Você sabe disso? O que ele deveria fazer? Os seus serviços tinham que ser inteiramente voluntários. E isto nós estamos falando de obreiros da Igreja de Cristo. Nós estamos falando de um corpo de obreiros que exige do povo, mas em contrapartida, eles mesmos procuram ferramentas para se omitir das suas próprias exigências. Eu disse para você que você não ia gostar deste material. Se você conseguiu ficar comigo até agora, glória a Deus pela sua vida. Percebi que você tem realmente estômago para poder digerir isto aqui. Aqui não é fácil de produzir e muito menos de ouvir. Compartilhe com o que você acha que precise, compartilhe nos seus grupos.
Abençoe este projeto, se inscreva no projeto, faça seu comentário desfavorável, favorável ao projeto, dê a sua curtida, o seu dislike, faça alguma coisa. Mas é muito importante você participar. Você está com medo de mostrar as caras? É claro que quando você fizer seu comentário, a sua identidade vai aparecer. Então talvez seja por isso que você não queira fazer ou produzir seu comentário. Mas não tema, você está com medo de quê? Você tem liberdade para participar, você tem liberdade para expor a sua opinião, tem liberdade para concordar, você tem a mesma liberdade para discordar. Enfim, a graça que está sobre a minha vida é a mesma que está sobre a sua. E não pense que nós estamos produzindo este material confrontando os nossos líderes. Não é isto. Eu estou confrontando os métodos operantes para sufocar o povo. É isto que eu estou lhe dizendo aqui. É isso que nós estamos produzindo. Não exija somente de uma parte, se você não faz primeiro. Ok? Isso é tudo. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor nosso Deus continue sobre nossas vidas. Que este material de alguma forma consiga chegar até você para lhe abençoar. Em graça e em conhecimento. Em nome de Jesus. Glória a Deus.